Então, vamos continuar com a nossa próxima aula de hoje, quinta-feira, e nós vamos ter mais uma linda história do ensino religioso, ok? Nós estamos estudando sobre a fé, e dentro desse assunto, eu trouxe uma história muito bonita para a gente ver e refletir sobre essa história e tirar várias lições para a nossa vida. E essa história vai estar registrada em um dos evangelhos, no terceiro evangelho, que é o livro de Lucas, no capítulo 7, do 11 ao 17. E o título da nossa história é Restituição. E eu quero começar fazendo perguntas para vocês pensarem. Primeira pergunta: você, nesses dias, tem sofrido ou sofreu alguma perda muito grande, uma perda significativa para você ou para sua família? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, não é verdade? É um momento de incerteza, um momento de medo, que muitas vezes algumas pessoas não estão conseguindo se controlar quanto ao receio e temem tudo que está em volta delas. E nessa história de hoje a gente vai conhecer uma família que também passou por essa situação, onde não somente teve medo, mas perdeu, né? Aconteceu na vida dessa família o que ela temia que acontecesse. E como foi que Jesus entrou na vida dessa família? Então vamos lá. E a história que eu trago para vocês hoje é sobre o filho da viúva de Naim. E vale a pena, né, a gente começar a história já falando para vocês que esta família que morava nesta cidade chamada Naim era uma família que já vinha enfrentando alguns problemas. A gente sabe que para uma família ser composta precisa ter pai, mãe e filhos. E essa história já começa dizendo para a gente que existia um filho e uma viúva. O que é uma viúva? É uma mulher que não tem mais o seu esposo. A Bíblia não diz como aconteceu, qual foi o problema, mas essa mulher já havia perdido o seu esposo. Estava sem ter esse amparo, né? Porque quando Deus ele instituiu a família, ele deixou o homem para ser esse amparo, esse provedor. É verdade que nos dias de hoje a gente consegue ver muitas famílias sem essa presença, né? E eu acredito que neste outro formato tem sido mais difícil para essa mãe, para essa mulher que está dentro desse lar, né? Porque Deus, quando colocou cada pessoa ali compondo a família, Ele deu também para cada uma atribuições, responsabilidades. E na ausência de um, sobrecarrega o outro. No caso aqui, esta família já estava sem o pai, só tinha o filho e a mãe, né? Então, provavelmente, essa mãe ela já estava muito sobrecarregada por conta da ausência desse esposo, desse marido, né? E para piorar a situação, a Bíblia nos conta que este filho também morreu. Imagine você a situação desta mulher. A imagem mostra aqui uma mulher em desespero, sendo assim apoiada, né, por essas duas amigas que iam ali ao lado dela. Logo aqui atrás estava o filho para ser enterrado. E essa mulher estava em desespero, porque ela havia perdido seu filho. Eu quero só deixar vocês assim conscientes de como era a situação na época de Jesus. Hoje em dia nós temos leis que apoiam e que amparam, né, as pessoas da família quando um membro principal, no caso o pai, ele morre. Existem direitos dados pela justiça para que esta família continue sobrevivendo. Na época de Jesus era assim. O marido morria, então tudo que pertencia àquela família
passava para o filho homem. Não importava se esse filho fosse o mais novo ou o mais velho. Se ele era o homem, ele que dava continuação aos negócios da família. As heranças não eram passadas para a filha mulher. Então, um lar onde o casal só tinha filha, na ausência do marido, ele estava desamparado, né? Todo o patrimônio daquela família não ficava na família com a mãe ou com as filhas. Passava para o homem, a figura masculina mais próxima daquela família, que era conhecido como o resgatador. Para essa história, a gente tem uma outra bem conhecida na Bíblia, que é a história de Ruth e Noemi. Mas a gente não vai entrar nessa história agora. Falando aqui dessa história dessa viúva, ela estava aflita porque ela agora estava desamparada. Quando o esposo morre, ela tinha um filho que teria esse domínio do patrimônio da família, e essa mulher teria do que sobreviver. Mas com a morte desse filho, o futuro que estava reservado para essa mulher era ela se tornar mendiga, né? Geralmente as viúvas, elas passavam, quando elas não tinham mais filhos, para continuar tocando o patrimônio da família, elas iam agora viver pedindo no templo, não é? Mesmo que esta família tivesse muitos bens, mas por ser mulher, a mulher não administrava nada referente a finanças da família. Então, por isso, o desespero dessa mulher. Ela havia perdido o marido e agora perdido o seu filho. Não tinha, na visão desta mulher, esperança para ela. E às vezes existem situações da nossa vida que a gente olha e não vê como as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar, né? Mas a história diz que, à medida que este grupo saía da cidade, né, conduzindo esse enterro, vinha também para entrar na cidade um outro grupo, e neste grupo estava Jesus e os seus discípulos. Jesus, quando ele se dirigia a Naim naquele dia, ele tinha justamente o propósito de se encontrar com esta mulher, né? E ele chega no momento exato, quando o primeiro grupo do enterro está saindo, se encontra com o segundo grupo que estava chegando. E Jesus, vendo aquela mulher, teve muita compaixão dela, porque essas leis não foram redigidas ou criadas por Jesus, né? Não é a intenção de Jesus ver o ser humano desamparado. E ele ficou muito triste de ver aquela mulher tão aflita, né? E não era para menos, né, crianças? Ela sabia que quando voltasse daquele enterro, a casa não era mais dela, se a família tinha terras, não era mais ela que ia mandar, tudo ia passar para o próximo homem, né, mais próximo ali da sua família. No mais provável, o irmão do esposo dela, né? Se ele quisesse abrigá-la, ele abrigaria. Também, se não quisesse, ela ia ter uma vida bem difícil, bem complicada, né? Então, Jesus, quando se depara com esta mulher, ele tem muita pena da situação que ela está vivendo. E aí, ele pede para que esses homens parem, né, com o esquife. O esquife era justamente o lugar onde se carregava o morto. E Jesus pede que pare, né, aquele esquife, e ele toca naquele jovem. E aqui Jesus ele quebra uma outra tradição que existia ali na sua época. As pessoas não tocavam em que morria porque acreditavam que ficavam impuras, né? Mas Jesus ele não teme se aproximar da gente ser humano e nem tocar em nós, né? E ele precisava tocar naquele rapaz porque aquele toque ia devolver para ele a vida. E era essa a intenção de Jesus, devolver a vida àquele rapaz, porque daquela vida dependia outra, né, que era a vida da sua mãe. E Jesus pede que o enterro pare e ele toca naquele rapaz. E para surpresa e admiração de todos que estavam ali, naquela multidão, aquele rapaz acorda e a Bíblia diz que ele começa a falar.
né, com a mãe. E veja aqui o semblante dela. Que alegria! E não é para menos, né? Ela teve o seu filho de volta e agora o seu futuro estaria novamente garantido, porque este filho é quem daria continuidade ali, tocando, né, as propriedades da família, e essa mulher estaria amparada. E é isso que Jesus faz quando entra na nossa vida. Independente das perdas que a gente tenha sofrido no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida, quando a gente permite ter esse encontro com Jesus, Ele vem para devolver para nós aquilo que a vida tirou. Porque Jesus, quando Ele chega na nossa vida, Ele chega completando, né? Trazendo aquilo que faz falta no nosso viver diário. E foi essa a nossa história de hoje. Jesus devolve vida àquele rapaz. E a gente pode dizer que devolveu vida também àquela mulher, né? Porque trouxe para ela de novo a esperança. E é isso que Jesus quer fazer na vida da gente, viu, crianças? A situação que nós estamos vivendo não é simples, é complicada, e dela tem surgido vários outros problemas, financeiro, dificuldades de relacionamento, porque agora a gente está vivendo muito tempo junto, pode ser que tenha a gente já muito impaciente com outras, mas tudo isso Jesus pode resolver. Aqui na nossa história Ele resolveu o problema principal do ser humano, que é a morte, né? A gente não passou por isso, graças a Deus, nem nenhum dos nossos familiares. Então, essa história quer dizer para a gente que, seja qual for a nossa necessidade, Jesus Ele pode suprir. E aquilo que a gente perdeu, Ele pode restituir. Você só precisa acreditar. E ter esse encontro com Ele, porque Jesus quer ter esse encontro com você. Certo? E agora a gente vai responder a nossa atividade. Aqui eu deixei essa imagem para vocês colorir, faça aí uma pintura bem legal e respondam então aqui essas perguntas. A primeira delas, pense em tudo que você tem para agradecer. Você tem pelo que agradecer a Deus, então complete essa oração. A oração começa dizendo assim: Jesus, muito obrigado. E aí você vai dizer pelo que você agradece. Pela vida, saúde, família, alimento, roupa. Pelo que você quer agradecer a Deus. Você vai escrever aqui. A outra. Em nossa oração também podemos pedir alguma coisa, né? Jesus, Ele nos ouve. Está disposto a atender os nossos pedidos. Então também completa essa oração aqui. Jesus, eu queria te pedir. O que você quer pedir a Jesus? Então, você escreve aqui qual é o desejo que está aí no seu coração e que você gostaria de apresentar a Jesus agora. Então, você vai escrever aqui. A próxima, para que cidade Jesus estava indo? E com quem ele ia? Então, a gente viu aí que essa viúva era de que cidade? Então, você vai escrever o nome dessa cidade. Com quem Jesus estava indo até esta cidade? E a ele e quem mais? Escreve aqui. Quando ele chegou na cidade, quem estava saindo? Essa é a próxima pergunta. Quando ele está chegando na cidade, tem um grupo saindo. Que grupo era esse? Coloca aí. E a última pergunta. Por que você acha que Jesus pediu àquela mulher para não chorar? Ela estava chorando porque o seu filho tinha morrido. Mas quando Jesus olha para ela, ele diz assim: não chora não. Por que você acha que Jesus pediu para que ela não chorasse? E aqui embaixo você vai desenhar você e Jesus. Faça aí um desenho bem caprichado, tá certo? E depois eu pego essa atividade para corrigir.